Boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, pessoal. Eu gostaria de agradecer hoje, em especial, ao Tiago Grando pela disponibilidade para dar esse seminário para a gente. Então, muito obrigada, Tiago. E pode ficar à vontade, então, para iniciar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Com grande satisfação que eu venho apresentar eu vou apresentar um tema sobre o que eu estou estudando atualmente, e esse tema tem relação com o que eu estudei no doutorado com a Mary Lilian, que é a propriedade HSP generalizada. Essa definição é uma definição de 2015, eu vou comentar depois, e ela tem a ver com os operadores que atingem a norma, tá? Antes, eu quero só mostrar para vocês, aqui é o campus da universidade onde eu trabalho, a universidade é a Unicentro, né, a Universidade Estadual, é a universidade mais jovem do Paraná, que esse mês completou 31 anos, e aqui nesse prédio, ó, se vocês olharem, é aqui que eu trabalho, tá? Natureza é muito bonita aqui da cidade, então estão todos convidados a visitar. De frente pro lago, hein? Só fazendo inveja pra gente. Tiago, Joedson, Oi? esse campus é afastado da cidade? A cidade Não. lá atrás é aquela foto? Não, essa é que assim, aí é um bairro da cidade, digamos assim. Tá. Aí, Joedson, é metade do campus, tá? Tá bom. A foto não pegou o campus todo. Esse campus aí, ele abriga os cursos de exatas e da terra, de ciências e de tecnologia, ciência e tecnologia, e da agrária e ambientais, tá? Certo. Então, é parte. Mas a cidade, assim, é pequena, tem 200 mil habitantes, e mais uma foto, né, para a gente começar. Ô, Tiago, deixa a pandemia passar que nós vamos aí, tá? Com certeza. E é uma cidade gelada, ó. Tem anos que neva. Então, julho é um mês bem frio em Guarapuava. Então, estão todos convidados e serão muito bem recebidos. Foto muito bonita essa. Esse é o Parque do Lago, tá? Pessoal, eu vou apresentar para vocês sobre a propriedade AHSP generalizada. Assim, nessa apresentação, eu vou considerar X e Y espaços de Banach. X estrela é o espaço dos funcionais lineares e contínuos definidos em X. L de XY será o espaço dos operadores lineares limitados definidos entre X e Y. E NA de XY é o conjunto dos operadores lineares limitados definidos entre X e Y que atingem a norma, tá? Então, um pouco antes de começar a ir para o tema especificamente, eu vou falar de como essa propriedade se relaciona com o problema da densidade dos operadores que atingem a norma entre dois espaços de Banach. No ano de 1961, os matemáticos Bishop e Phelps, eles provaram que o conjunto dos operadores dos funcionais que atingem a norma de X, funcionais definidos de X em K, né, é denso no dual. E essa prova está nesse artigo que eu coloquei a foto aqui, tá? Do ano de 1960. Posteriormente, surgiu o problema se eu colocar no lugar de K um espaço de Banach qualquer. O matemático Lyndon Strauss, nesse artigo On Operators Which Attain Their Norms, ele estudou esse caso da densidade dos operadores norma-attenes na lineares e contínuos definidos entre dois espaços de Banach. Nesse artigo, em 1963, ele definiu propriedades A e B. Assim, o espaço de Banach tem a propriedade A
se os norma-attainings de x em y são densos nos lineares em contínuos de x em y para todo y. Olhando para o contradomínio, eu falo que y tem a propriedade B se NA de x em y é denso nos lineares definidos de x em y para todo x. Lindenstrauss, ele apresentou alguns exemplos de espaços que satisfazem a propriedade A e também a propriedade B, e eu cito alguns. Então, os espaços reflexivos e o espaço L1 satisfaz a propriedade A. Significa que, né, se eu coloco L1 aqui, né, o NA de L1 em Y é denso nos lineares de L1 em Y para todo o espaço de Banach Y. Os espaços C0, C de 01 e L de 01 não satisfazem a propriedade A. C0, L infinito e todo espaço de dimensão finita cuja bola unitária é um poliedro satisfazem a propriedade B. E C de 01, LP, para P entre 0 e infinito, e os espaços de Banach de dimensão infinita estritamente convexos não satisfazem a propriedade B. Então, só a título de curiosidade, que se as contínuas definidas em 0,1 não satisfazem a propriedade B foi demonstrado por Schachtermeier, que os espaços LP para P estritamente entre 1 e infinito, que não satisfaz a propriedade B, foi provado por Gowers, e essa última afirmação, os espaços de dimensão infinita estritamente convexos, não satisfaz a propriedade B, foi provado por Acosta. Mais tarde, em 1970, o matemático Bela Bolobás, ele demonstrou um refinamento do teorema de Bishop-Phelps, que é o que segue. Então, ele provou que se x é um espaço de Banach, então, se x é um vetor de x de norma 1 e um funcional no dual de norma 1 satisfazem essa estimativa, para algum epsilon entre 0 e meio, então você consegue encontrar um elemento na esfera, um funcional na esfera do dual, tal que esse funcional atinge a norma no ponto y, eles estão próximos, esse y está próximo de x, e os funcionais estão próximos. Assim, mais tarde, foi pensado sobre o caso vetorial, né? Se questionou sobre o caso vetorial. Então, no ano de 2008, estendendo, talvez, assim por dizer, a propriedade no caso vetorial, no ano de 2018 foi definido a propriedade de Bishop-Phelps-Bolobás para operadores. E esse foi o tema que eu estudei com a Mary Lilian no doutorado. E foram definidos em 2008 por Acosta, Aron, Garcia e Maestre. Então, a propriedade diz o seguinte: se você pega dois espaços de Banach quaisquer, você diz que o par possui a propriedade de Bishop-Phelps-Bolobás para operadores, fala que é BPBP, né, um resumo, denota por BPBP, se dado um epsilon entre 0 e 1, você encontra um eta de epsilon com a seguinte propriedade: sempre que você pegar um operador de norma 1 e um elemento de norma 1 satisfazendo essa estimativa, ou seja, que T avaliado em X quase atinge a norma, né? Então, você encontra Z em X de norma 1, um elemento de norma 1, um operador de norma 1, com as seguintes propriedades: esse operador atinge a norma em Z, os elementos X e Z estão próximos, e também os operadores estão próximos. Então, essa é a propriedade BPBP, para operadores.
É claro que surgiram diversos direções dessa propriedade, né? Tem propriedade de Bishop-Phelps-Bolobás para formas bilineares, para operadores compactos, então surgiram a partir daí diversas versões dessa propriedade. Mas aí você se questiona o seguinte, qual é a relação entre essa propriedade e a densidade dos norma-tens definido entre x e y nas lineares e contínuas? Então, se x e y satisfaz a propriedade BPBP, então você tem que os norma-tens são densos nos lineares contínuos. Agora, no entanto, a recíproca dessa afirmação, ela não é verdadeira. Isto é, existem espaços de Banach Y, os quais o par L1 e Y não satisfaz a BPBP. Assim, para procurar pares de espaços de Banach que satisfazem a propriedade de Bishop-Phelps-Bolobás, você tem que, primeiro, se certificar que os norma-tens entre esses dois espaços é denso nos lineares. Porque, se não for o caso, o par não satisfaz a BPBP. Então, olha que interessante, né? L1 eu tinha dito que, lá no início, que tem a propriedade A. Né? Significa que os norma-tens de L1 e Y são densos nos lineares de L1 e Y. Mas esse par não satisfaz a BPBP. E qual é o espaço de Banach Y em questão? Foi demonstrado também nesse artigo que se você pega o Y estritamente convexo, que não é uniformemente convexo, então L1 com esse Y não satisfaz a BPBP. A questão, então, é a seguinte: quais as condições impostas que você deve, quais hipóteses sobre o espaço Y para que o par L1 e Y satisfaça a BPBP? Tá? Essa questão será respondida através dessa definição também introduzida em 2008 no mesmo artigo do Aaron da Costa, do Aaron Garcia e Maestre. Então, nós dizemos que um espaço de Banach que satisfaz a Approximate per Plane Series Property, denotando por AHSP C. Para todo epsilon, existe um eta maior do que zero, então que, dada a sequência YK na esfera e uma série convexa, αk, o que é uma série convexa, né? Significa que esses escalares são todos maiores ou iguais que zero, e essa série é igual a 1, a soma é igual a 1. Então, você vai pegar uma sequência na esfera e uma série convexa que satisfaz essa estimativa. Ou seja, que a série αk, a norma da série αkyk é maior que 1 menos eta. Então, se existir nos naturais, um subconjunto dos naturais, um funcional na esfera do dual de Y, e um conjunto contido em Y, indexado por K e de norma 1, com as seguintes propriedades, que a somatória desses alfas K para K em A é maior que 1 menos eta, que a norma de Z de K menos YK é menor do que epsilon, e a YK em ZK vale 1 para todo K. Então, se o Y satisfaz essa propriedade, a gente diz que o Y tem a AHSP. Nesse mesmo artigo, de 2008, os autores demonstraram que, se o par L1,Y tem a BPBP, e somente se Y satisfaz a HSP. Então, aí tem uma caracterização para os espaços de Banach,
tais que o par L1,y satisfaz a BPBP. Nesse mesmo artigo, os autores mostraram que todo espaço de dimensão finita satisfaz a BPBP. L1Mi, onde Mi é uma medida sigma finita, satisfaz a BPBP, não, desculpa, a HSP. A C de K, onde K é um espaço topológico compacto Hausdorff. Os espaços uniformemente convexos. E, como contra-exemplo, espaços estritamente convexos que não são uniformemente convexos não satisfazem a HSP. No doutorado, eu estudei esses espaços com a Mary Lillian, que são os espaços de função módulo. Então, eu estudei esses espaços com o objetivo de que nós estávamos, chegou um determinado momento que nós estávamos procurando espaços que satisfazem a HSP. Então, nesse sentido, eu e a Mary Lillian estudamos esses espaços. Então, é o seguinte, um espaço de função módulo é uma terna K, X de T e X, onde K é um compacto Hausdorff não vazio, X de T é uma família de espaços de Banach indexados por K, e X é um subespaço fechado do produtório de X de T. Com as seguintes propriedades. Sempre que você pegar um elemento de X e um H em CDK, a multiplicação HX pertence a X. O que significa essa multiplicação? É essa função que sai de K na união e definida da seguinte maneira, que hx de t é hx vezes x de t. Para cada x, a função t, que associa os t's de k na norma de x de t, é uma função semicontínua superior. Né? E essas três últimas propriedades, que x de t pode ser identificado como x igual a x de t, onde x varia em x para todo t, e que K é o fecho desse conjunto. Então, uma terna que satisfaz essa propriedade é chamada espaço de função módulo. Então, em 2020, né, foi publicado o resultado, que diz o seguinte, né? Então, Grande e Lourenço mostraram que se você tem um espaço de função módulo e dado um epsilon maior que zero, se para todo t em K, xt possui a HSP para a mesma função eta de epsilon, da definição de HSP, e para todo x de t existe um f, tal que f de t é igual a x de t, onde a norma de f é menor ou igual a x de t, então x tem a HSP. Reciprocamente, nós mostramos que para um espaço de função módulo, onde todos os x de t são iguais a e para todo t, e é espaço de Banach, então, se a função, que inicialmente era semicontínua superior, ela é contínua para todo x, então a gente tem a relação, se x tem HSP, então x de t tem HSP para todo t. Bom, o que eu vou apresentar para vocês hoje, então isso até agora foi uma introdução do que, talvez, um conceito histórico do que já foi feito, né? Que é o que eu estou estudando no momento. Então, eu estou estudando o artigo do Kim, do Lee e do Miguel Martin, publicado no ano de 2015, e cujo título é The Bishop-Phelps-Bolobas Theorem for Operators from L1 Sums of Banach Spaces. Aqui, L1x é a soma L1 de x, tá? Então, quer dizer que um elemento nesse espaço, ele pode ser representado como x de k, onde cada x de k pertence a x, e a somatória da norma de x de k, a série, né, é convergente.
Então, aí, nesse artigo, os autores, eles fizeram a seguinte questão. Para quais condições, sobre quais condições o par XY, quais condições o par XY deve satisfazer para que o par L1x,y satisfaça a BPBP. Então, para responder essa pergunta, os autores definiram a AHSP generalizada. Então, isso foi o Kim, o Lee e o Martin, nesse artigo que eu acabei de falar. Assim, um par de espaços de Banach satisfaz a AHSP generalizada se, para todo epsilon maior do que zero, existir um eta de epsilon entre 0 e epsilon, tal que, dadas sequências, agora, eu não pego uma sequência apenas na esfera do espaço em questão, mas eu pego uma sequência de operadores nos lineares contínuos de norma 1 e também uma sequência xk contida em x de norma 1, para todo k, e uma série convexa, satisfazendo o seguinte. Então, antes a gente tinha aqui alfa k, yk, né? Agora eu vou ter que a série alfa k, tk de xk em norma é maior que 1 menos zeta de epsilon. Então, se eu pego duas sequências e uma série convexa satisfazendo isso, e encontrar um subconjunto natural, um elemento na esfera do dual de y, e sequências em L de xy de norma 1 e z de k de norma 1, satisfazendo que a somatória de alfa k para k em A é maior que 1 menos zeta, zk menos yk, então zk aproxima de yk, sk aproxima de t de k para todo k em A, e y estrela atinge a norma no ponto SKZK. Então, se o par satisfaz essa propriedade, a gente fala que o par tem a HSP generalizada. Observações. Então, notem que aqui eu estou pegando uma série, né? Se é possível, se você, ao invés de pegar uma série, né, você provar que para todo n é a soma finita, né? Se você pegar uma soma finita e provar que essa propriedade é válida para o par de espaços de Banach XY, então isso implica que o par possui a HSP generalizada. Se na definição anterior, ela pode ser considerada se, ao invés de você tomar TDK na esfera, você pode tomar a TDK na bola do espaço, e também x de k, né? E com uma pequena alteração na função eta de epsilon. Então, uma consideração importante é que se você tomar alfa1 igual a 1, então os demais, na definição anterior, seriam iguais a zero. E aí você obtém o seguinte, que se XY satisfaz a HSP generalizada, então o par XY satisfaz a BPBP. E se XY satisfaz a HSP, é possível mostrar que Y satisfaz a HSP. Tá? Então, essas são algumas observações. Então, o teorema que eu vou apresentar hoje é a caracterização para o par de espaços de Banach XY, os quais L1 de x, y tem a BPBP. Então, essa caracterização foi dada por Kim, Lee e Martin no ano de 2015, e fala o seguinte: se XY são espaços de Banach, as seguintes afirmações são equivalentes. Então, a primeira, o par XY tem a HSP generalizada. Segunda, o par L1 de x, y tem a BPBP. E a terceira, existe uma função eta entre 0 e 1, de 0 e 1 em 0 infinito, tal que L1, n, aqui faltou um x, tá? L1, n de x, y, tem a BPBP com a função eta para todo n. Bom, essa demonstração aqui, então, caracteriza os pares XY para os quais L1x, y tem a BPBP.
Ela é uma demonstração extensa, então eu só trouxe para vocês a ideia da demonstração na implicação 1, de 1 implica 2. Então, assim. Então, suponha que XY tem a HSP generalizada, e eu vou provar que o par L1 de x, y tem a BPBP. Então, dado um epsilon entre 0 e 1, eu vou definir eta, a ρ de epsilon, como sendo eta de epsilon sobre 3. Esse eta é aquela função da definição de HSP generalizada. Então, você considera T um operador linear de L1xy e x em x de norma 1, satisfazendo o seguinte, que a norma de T vale 1 e que a norma de T de x, ela é maior que 1 menos esse ρ de epsilon. Tá? O que acontece? Representando, então, o vetor x, ele tem norma 1. Você consegue, usando o fato dessa série ser convexa, representar esse vetor da seguinte maneira, como sendo a sequência αk xk para algum αk na esfera de L1 de x. E, assim, considerando a série convexa para cada um infinito de αk, você obtém que a somatória de αk tk de xk é maior que 1 menos eta sobre eta, de eta de epsilon sobre 3. Esses t's de k, eles surgiram como? Porque o t, ele está definido, ele é um operador linear limitado de L1 de x em y. Então, t de k é a restrição de t na késima coordenada de L1 de x. Tomando como base que, como t de k é a restrição de t na késima coordenada de x, então a norma de t é o supremo das normas de t de k para k variando sobre os naturais. Assim, esses t's de k, eles todos têm norma menor ou igual que 1. E, usando o fato de que x e y possuem a HSP generalizada, é possível encontrar um A, subconjunto natural, um funcional na esfera do dual de y na esfera do dual de y, e sequências SK de operadores lineares limitados de norma 1 e ZK de norma 1, satisfazendo a estimativa as estimativas da definição de HSP generalizada. Então, quer dizer que essa somatória para K em A é maior que 1 menos eta, menos epsilon, a norma de ZK menos YK é menor que epsilon sobre 3, SK menos TK é menor que epsilon sobre 3, e Y estrela de SK em ZK vale 1 para todo K pertencente a A. Então, notem que, voltar um pouco aqui, eu comecei com esse T, sobre essas condições, usei o fato de que o par tem HSP generalizada para obter estimativas. Para mostrar que o par tem a BPBP, eu preciso encontrar um operador na esfera desse espaço aqui, ó, do L1x,y, que aproxime a T, e eu preciso determinar um elemento na esfera de x, tal que o operador que eu encontrei avaliado nesse elemento atinge a norma, e esses pontos estão próximos, ou seja, encontrar um z que aproxime a x, um s que aproxime a t, e o s avaliado nesse z tem a norma igual a 1. Então, se você definir S de L1x em Y, da seguinte maneira, S avaliado em Y você vai separar aqui, você vai usar,
vai definir ele da seguinte maneira. Para os Ks de A, você vai fazer a soma da SK de YK, mais a somatória para os Ks que estão no complementar de A, você vai colocar TK de YK. Esse, você consegue provar que ele é um operador linear limitado, que ele tem a norma dele vale 1, que ele aproxima a T, e o Z, que aproxima X, é definido da seguinte maneira. Você vai pegar, para os Ks de A, colocar na késima coordenada esse número aqui, ó, alfa K, sobre a somatória de alfa K, K em A vezes ZK, e 0 no complementar. Então, S avaliado em Z, a norma de S avaliada em Z é igual à norma de S. S aproxima a T, e Z aproxima a X. Tá? Então, com essas definições, você prova que 1 implica 2, né? Ou seja, o par L1x, L1x,y satisfaz a BPBP. Aqui eu coloquei alguns exemplos de espaços. Esses exemplos também estão nesse artigo de 2015 dos autores. Então, o par XY tem a HSP generalizada quando X e Y forem espaços de dimensão finita, e também terá, se você considerar o contradomínio um espaço de Hilbert, tal que o par XY satisfaça a BPBP, então o par X,Y tem a HSP generalizada. E aí os autores colocam as seguintes questões, os seguintes problemas em aberto. Se X é um espaço de Banach e Y é um espaço uniformemente convexo, tal que XY satisfaça a BPBP, então XY satisfaz a HSP generalizada, é um problema que eles colocam, né? Então aqui eles provaram que isso é verdade quando Y é um espaço de Hilbert, mas eles não sabem se você colocar que Y é um espaço uniformemente convexo, isso é válido. A segunda questão, se XY e L1 se XY e L1Y tem a BPBP, então quer dizer que o par L1XY tem a BPBP? Então, esses são os problemas em aberto. Atualmente, eu estou estudando essa propriedade HSP generalizada, porque ela se relaciona com o que eu estudei no doutorado com a Marilinha, né? Eu estou também... eu tenho algumas contas em relação a espaços de função módulo para essa HSP generalizada, e eu acho que eu terminei um pouco antes, né? Deu 40 minutos. As referências são essas, né? A principal, a de 2008, é the Bishop-Phelps-Bolobath Theorem for Operators. Prove that every Banach space is subreflexive, que é o teorema que é o Bishop and Phelps, o de Bolobath, an extension to a theorem of Bishop and Phelps. Esse é o artigo que a gente publicou com a Marilinha, em relação à função módulo, on a function module space with approximate hyperplane series property. Esse é o artigo da apresentação de hoje, que é do Kindle e do Martin, e o artigo do Lindenstrauss. Bom, eu tinha planejado de fazer algumas contas na mão, né, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu agradeço a presença de todos, e era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, Tiago. Eu acho essa... Posso sair? Pode, isso. Se você quiser fechar a sua apresentação, pode ficar à vontade, que daí você consegue enxergar a gente. Isso. Pode parar de apresentar. Eu acho essa propriedade sempre muito interessante, já precisei usar algumas vezes, ela sempre aparece, né, em diversos momentos.
esses teoremas de Bishop-Phelps e gosto bastante desse tema. Agradeço, então, mais uma vez, tá, Tiago, pela disponibilidade. E vou abrir agora, então, gente, para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Tiago? Fica à vontade, Lilian. Oi, Tiago. Bom, parabéns pela sua apresentação, sempre muito clara. Obrigada aí pela apresentação. A história é assim, nesse paper, eu não li esse paper, né, da história da generalizada. Isso só é possível para o L1 de XY ou tem alguma outra estrutura de soma de espaços que vai funcionar? Então, nesse paper... Aí é natural que, primeiro de tudo, que a SH já é muito técnica, às vezes, para falar dela. Né? Ela é muito... Apresentar coisas dela é muito técnica, né? É difícil mexer nessas... É difícil ver, vamos ver, né? Aí a SH generalizada foi interessante, porque eu acho que a ideia deve ter vindo exatamente do L1, porque o L1Y vai ter a BPBP se o Y tem a SH, né? E aí, então, foi interessante aparecer. Então, mas aí, nesse paper só aparece como L1 soma ou tem alguma outra estrutura de soma de espaços que isso possa dar certo? Não, esses autores aí, o Kim, o Lee e o Martin, eles só definem para L1 soma. Né? Quer dizer, o objetivo, na realidade, era L1 soma, quer dizer, XY ter a generalizada, e aí o L1 soma X, Y vai ter a BPBP. Isso. Que aí, agora, a generalizada é pro par, né? A definição é pro par de espaços de Banach. Então, eles apresentam para L1 soma. Eu estudei um artigo agora, recentemente, só que é outra, digamos, versão de BPBP, que é a BPBP para formas bilineares. E ali aparece algumas coisas de soma com C0, mas não nesse sentido aí de HSP. Tá. É que na realidade eles devem ter ido para esse lado exatamente porque o L1X, L1Y, quando o Y tem a SH, né, deu fruto, né? Quer dizer, no fundo a SH foi definida exatamente porque eles queriam provar que o L1Y era, né? Agora, e se vai para o lado da... Porque, veja, quando a gente está na função módulo, a gente tem resultados para o C de K, né? Que o C de K é um exemplo do... C de K tem uma representação em função módulo, né? Isso, mas quando a gente tem C de KY, C de KX, não é assim? Que vai ter a BPBP se o X tiver a SH, não é assim, não? Nada que isso daí vai conexar. Minha pergunta é, será que aí o C de KX não vai te trazer benefício? Isso eu não cheguei a pensar. O que acontece é o seguinte, tem um artigo que eles provam, o Kim e o Lee, acho que está publicado no Canadian, eles provam o seguinte, que CDK, Hilbert, tem a BPBP, certo? Então, aplicando aí nesse exemplo que ele deu, né, porque se você tem que o contradomínio é um espaço de Hilbert, tal que o par possui a BPBP, então ele terá, o par possui a HSP. Então, com o CDK e Hilbert, é o do Kim e do Lee, publicado no Canadian. O que eu estava pensando era, ao invés do CDK, provar que tirar o CDK daí e colocar o função módulo, vírgula Hilbert, se tem a BPBP, porque aí assim seria mais um exemplo de par que possui a HSP generalizada. Pode ser uma direção, legal. Pode ser uma direção, né? Isso. Legal. Tá bom, depois aí abre para os outros, né? Tá bom. José Lucas, pode fazer sua pergunta. Eu acho que o Jamilson tinha levantado a mão primeiro. Eu às vezes me confundo nas mãos, gente. Jamilson, então, primeiro. Eu não vi que eu não uso essas mãos aí nas aulas. Quando vocês fazem assim, eu vejo, mas só a mãozinha. Os meus alunos param eles falam mesmo, né? Fala, professor, eles me param. Pronto, a minha pergunta vai mesmo nessa direção da que a Lilian perguntou aí. Quando ela falou, ela meio que fez a minha pergunta, mas eu vou reformular para o meu caso, só para ver se dá certo aí.
A minha questão é a seguinte, a Lilian falou, se não fosse L1, se fosse outra estrutura, eu estava pensando, por exemplo, LP, e aí eu fico pensando se essa a demonstração, essa estrutura, o fato de você estar usando essa série convexa, né, tá pegando lá, se é isso que limitaria, por exemplo, você está trabalhando com coisas como LP somas. É porque a série convexa, aqui, até eu tenho todas as, viu, o artigo, eu detalhei as contas, deu 40 páginas de conta. Eu acho que está bem arrumadinho, quem quiser eu posso passar. Assim, é o seguinte, o que eu percebi no estudo desse artigo foi que essa série convexa, ela auxilia, no caso do L1, para definir o ponto na esfera que aproxima e a qual o operador atinge a norma naquele ponto. Uhum. Entendeu? Talvez, se você quiser, eu até posso fazer essa conta. É uma conta bem simples. O que eu observei aí, que a série convexa entra nesse sentido. Posso estar enganado. Não, porque provavelmente o fato de vocês estarem com L1, o tempo todo trabalhando com L1, talvez também tenha um motivo, a questão histórica, né? Porque lá os primeiros exemplos que você colocou surgiram na história, quando eles foram falar para L1 e tal. Mas que o L1... Mas, talvez, Thiago, será que não é porque no L1 você consegue representar dessa maneira por componente? Lá você cria, né? Porque aí você cria para ir no Y fazer a conta da convexa, eu acho. Talvez esteja aí a essência da história, porque quando você compõe com o operador, você consegue olhar eles como coordenadas, né? Sim, isso, como porque sempre coordenadas. você tem que criar essa série convexa, eu acho que é aí que está a história, né? E também naquela representação, porque assim, inicialmente, para provar que tem a BPBP, o autor, ele pega um ponto X na esfera, né? Na esfera. Mas aí é verificado que é possível representar esse ponto como aquela sequência onde aparecem os alfas-Ks. E aí que vai estar também, talvez, a questão, que quando calcular a norma, como essa série convexa, a soma é igual a 1, então eu acho que seria isso. Não tenho certeza. E só uma última coisa, quando eu vejo quando você falou lá no teorema lá, você disse assim, olha, existe uma série convexa, tal, em uma sequência, tal, que, aliás, para toda série convexa e toda sequência, tal, que aquele negócio lá era maior do que 1 menos epsilon. Aí eu fico, toda vez que eu vejo esse tipo de coisa, eu fico me perguntando se você não está trabalhando no vazio, né? Se realmente existem essas sequências nesses espaços. Talvez a minha falta de experiência, talvez um espaço Y lá, não tivesse esse tipo de propriedade para nenhuma sequência e para nenhuma série convexa, entende? Mas, pelo jeito, pelos exemplos que você mostra, a boa parte das coisas que você pega tem, né? Claro. E aí, talvez esse Y, ele não tivesse essa propriedade por vacuidade, se não existir essas coisas, ou não. Ou essas coisas sempre existem. Eu não tenho experiência suficiente para dizer isso. Em todo espaço Y, existe uma sequência em uma série convexa, tal que aquela norma lá da série alfa Y é maior do que 1 menos epsilon. É porque, assim, é que a série convexa, para qualquer série convexa, a série convexa é uma série de escalares, né? Uhum. Você inicialmente toma uma sequência de elementos na esfera, uma sequência qualquer na esfera de Y, no caso da HSP, e uma série convexa qualquer, escalares. Satisfazendo aquela questão. Então, porque eu posso falar o seguinte, que aquela série, ela sempre é convergente, né? Usando o espaço, acho que tem que ter uma estrutura boa, mas ele vai ser, para ele ter a SH, no fundo é isso, né? Sim. Não, mas tudo bem, mas assim, foi ótimo mesmo, sua apresentação foi muito boa. Eu fiquei com essas dúvidas, assim, como se você podia generalizar mais ainda esse tipo de propriedade, né, para espaços tipo LP, tal, mas eu acho que eu tenho uma sensação que essas contas aí tem uma estrutura muito amarrada com o L1, sabe? Assim, pelo menos a impressão que eu fiquei, né?
Eu nem vi as contas direito, mas eu tenho a impressão Eu posso, bom, se vocês quiserem, eu posso passar. Acho que a minha letra é arrumadinha, dá para entender. Eu procuro fazer bem detalhadinho, então, se você quiser, tiver interesse, eu gostaria de ver. É muita conta, eu posso talvez passar. Eu gostaria de ver, só para ver se essa minha impressão se confirma mesmo, né? Sim. Se ela está muito atrelada à estrutura do L1 em si. Sim. Mas obrigado, viu? Foi muito bom aí também. Gostei muito. Ok. Obrigado. Obrigada, Jamilson. Agora sim, José Lucas. Agora sou eu. Boa tarde novamente, Tiago. Parabéns, gostei bastante. Eu fiquei interessado, né, naqueles espaços que não tem lá no início aquela propriedade A, por exemplo, C0, C de 01. Aí você colocou L de 01, eu não sei se é L1 ou LP, eu não me recordo muito bem. Mas pelo seguinte fato, esses espaços, todos eles têm estrutura de reticulado. A gente tem ali uma ordem. E minha pergunta é, existe alguma pesquisa na linha de buscar, por exemplo, funcionais positivos ou operadores positivos ou regulares, de modo que por exemplo, funcionais que atingem norma seja denso nos positivos, algo desse tipo? Olha, realmente eu não sei te dizer, porque são o grupo que pesquisa, que atua fortemente nessa linha é da Espanha, e também tem alguns pesquisadores da Coreia, como é o caso do Kim Do-Lee. Eu venho acompanhando algumas coisas, é tanta coisa que existe que eu não sei te responder, é muita coisa feita. Então, nessa linha de reticulado, eu acho que não. Mas eu posso estar enganado. Tiago, eu acho que tem sim. Eu não sei te responder como é que são os resultados, tá, João Lucas? Mas tem. A Maria está trabalhando com LETs ligado ao PBPP. Mas eu nunca fui ler os artigos dela. Eu não sei se o Vinícius leu. Eu já falei isso para o Vinícius. Não sei se o Vinícius pode te responder. Mas o grupo da Espanha está trabalhando nisso. Talvez eu já li um pouco. Bater Maria Acosta. É recente. Você vai encontrar Ela tem 3 trabalhos já sobre isso. 3 recente, trabalhos, então. Tudo do ano passado e um agora, acho que tem uns 2 meses que ela pôs o último. Porque aí na ideia a gente estaria diminuindo aí o espaço, né? E talvez esses, no caso, que não tem a propriedade, quando olhando para reticulados, passa a ter, dependendo da forma que seja definida, né? Essas propriedades. Era essa a minha pergunta. Tem os nomes, depois o Zé Lucas, Vinícius pode mandar para você. Sim, eu agradeceria muito, Vinícius. Tá, é o mesmo grupo que trabalha no tema. Ele te passa. Você passa, Vinícius? Acho que deve estar no e-mail que você recebe, aparece o Zé Lucas, manda os nomes dos artigos para ele, faz favor. Tá, eu mando sim. Pode deixar. Obrigado. E Joedson também pode ficar à vontade, então, para fazer a sua pergunta. Tá bom. Parabéns, Tiago, pela apresentação, viu? Foi bacana aí o tema, interessante. Eu nunca tinha visto assim, essa abordagem desses conceitos aí, HSP, BPB, BPBP, Bishop Phelps, tem um P, um B, um P. BPBP. Eu me senti aqui numa sessão do parlamento, né? O fulano é do partido BPB, do HSP, AHS, enfim. Bom, mas o que norteou, assim, essa coisa do L1, pelo que eu entendi, né? Me corrija aí se eu estiver enganado, foi o fato do par L1Y não ter a BPB para algum sítios, não é isso? Por aí exemplo, isso levou um questionamento tal, e a Costa, o Aaron Garcia e o Maestro deram a caracterização que exatamente são os Y que satisfazem isso, né, que o par tem a BPP, se Y é AHSP, não é isso? Aí eu te pergunto, esse questionamento eu acho que poderia ser feito com outro espaço, talvez, que não fosse o L1, tipo, existe algum espaço X de tal forma, né, que ele
um X interessante, trocando X por L1, LP, sei lá, alguma coisa desse tipo, e Y que não satisfaça a BPP e que tenha essa caracterização desse tipo, X ou par XY tem BPP, se somente se Y também tem HSP, trocar o L1 por um Y, por um espaço de Banner. Então, existem diversas propriedades, assim, referentes à propriedade A e B lá, definida de Lindenstrauss. Uma delas é quando o espaço contradomínio tiver propriedade beta de Lindenstrauss, que é uma propriedade geométrica, e o caso que ocorre no caso do C0, né? Então, que assim, é difícil você, é que tanta informação que é difícil, né? Mas o que, por exemplo, se você pega C0 e Y uniformemente convexo, né? Isso tem a BPBP. O par C0 e Y uniformemente convexo. Então, o que eu tenho lido ultimamente é que o contradomínio, no caso, quando você fixa C0, ele tem que ter essas propriedades de uniformemente convexo, geométricas da bola unitária, né? Agora, no caso do L1, né, porque o L1 aí, ele apareceu na história devido ao fato de que L1 tem a propriedade A, e, portanto, NA de L1 e Y é denso nos lineares, para todo Y, mas que quando você vai para o caso do BPPP, existe um espaço de Banach que L1 com esse espaço não satisfaz, né? Se tem um outro espaço de Banach nesse sentido do L1, eu não sei te dizer, viu? Mas é que tem muita coisa já feita. Assim, 2008 surgiu essa propriedade, né? Aí foram surgindo diversos pares, né? Eu não saberia dizer. Pergunto porque se... eu acho que, só um minutinho, eu acho que a SH, quando eles criaram ela com uma cara que eles queriam que alguma coisa funcionasse para eles. Exato. Por causa do E aí o que acontece? Né? Daí, essa visão do SH, tanto é que acho que eles escrevem, é uma coisa tão... Porque ela é tão técnica quando você vai ler, é tão pesado, mas é assim, essa genialidade que está aí, seguramente foi a ideia da Maria. Entendeu? Definir essa SH foi a ideia da Maria, porque a Maria faz conta de um jeito que a gente às vezes não faz. E essa genialidade foi dela, tá no artigo com eles, mas eu tenho certeza que foi dela, de ter visto o que precisava pôr para que isso funcionasse com L1, entendeu? Então, por isso que ela está muito presa, porque na realidade a SH surge uma definição para que o par desse certo com L1. Entendi. E ela ficou tão presa porque ela tem, talvez o que alguém tenha que ter a genialidade aí, é de olhar esse SH de um outro aspecto para que você possa pôr um outro domínio, entendeu? Talvez não tenha uma SH, ter algum outro... Quer dizer, que tipo de estrutura eu vou ter aqui que o cara do contradomínio vai ter uma SH diferente, não é SH, ou qualquer outra propriedade geométrica com essa cara, porque eu não sei como é que eles enxergaram isso, porque é muito difícil quando você vai fazer essas contas enxergar o que está passando, entendeu? Então é muito ligado a SH. Tanto é que a gente conseguiu lá para função módulo, mas ela tem várias restrições. Quase ela fica como um SK também, porque você precisa aprender muita coisa para que funcione. Pronto. Uma outra pergunta nesse... Mas assim, no sentido eu entendo o seguinte, fazendo essas contas, no caso da HSP para o L1 no domínio, eu acho que a série fácil, a série convexa aí atua no sentido de, para definir elementos na esfera lá, é simples, né? Digamos assim, com a série convexa, né? Porque ela tem soma 1. Então... Ok. Pronto, outra pergunta aí vai talvez para você e para a Lilian. O que vocês fizeram foi criar um espaço de função módulo, mais algumas condições, né? E isso aí implicou que o X lá, que está dentro do
espaço função módulo tenha a HSP. Componente, né? Isso, dado um espaço de função módulo, isso. Colocar condições sobre as componentes, isso, para que aquele subespaço fechado do produtório, né, que é a terceira componente da função módulo, satisfaça a HSP. Isso. Aí o Kim, o Lee e o Matin, eles definiram a HSP generalizada para um par, não é isso? Uhum. Aí eu pergunto, vocês estão trabalhando em, tipo, sei lá, uma função módulo generalizada para obter par com a propriedade AHSP, entendeu? Não sei se faz sentido. Então, quer dizer, eu tenho estudado sobre isso em relação a essa propriedade para a função módulo. Então, assim, o que eu tenho feito porque eu pensei assim, né? Então, porque se a gente coloca condições nas componentes de x de k, provamos que x tem HSP. Isso. Né? Então, eu pensei em fazer o seguinte, então, pegar, eu quero saber uma função módulo com um z, digamos assim, eu quero colocar condições sobre a função módulo, tal que ela e um z qualquer tenha HSP. Então, eu coloquei algumas condições e fiz a suposição de que cada componente com esse espaço de Banach tenha a HSP. Então, com essa hipótese e com mais algumas condições sobre a norma, eu creio que consegui mostrar a saída. Tipo XT com esse novo espaço. Isso, XT, que são as componentes da função módulo com Z, tem HSP, coloca algumas condições e mostra que o função módulo com Y, digamos assim, tem a HSP generalizada. E a consequência do trabalho, da importância do que nós tínhamos feito, é que a gente generalizou o resultado do Kim, né? Isso, para ser editado, porque eles tinham um lado de uma aplicação, nós conseguimos somente fazendo a SH para a função módulo, porque o exemplo da função módulo é um C de K, onde o contradomínio são os X que se repetem, né? O C de K vira uma função módulo, porque você tem o K e o produtório vai ser o mesmo do X. E aí isso deu para a gente generalizar um caso dele. Então, talvez, por isso que eu falei, pensa num C de K aí, porque com as funções módulos, a gente conseguiu ter par com C de K, tendo PBPP, e generalizando um caso do trabalho deles. Então, pode ser que agora, com isso, ele consiga alguma coisa do tipo, também, né, que se o par tiver, ele vai conseguir consequências onde ele vai estar aí com o espaço C de K. Essa foi a minha ideia. Bacana. Essa generalização foi do artigo do Kim de 2013, certo? Não. Ele faz isso para ser zero, e aí você está estudando isso? Ou não, relativo à função módulo, foi no artigo, um outro artigo do Kim, que ele, não é só do Kim, é um monte de gente aí, que ele trata de álgebras, disk álgebras, alguma coisa assim, entendeu? A gente... que ele mostra que, sob certas condições, colocando o C de K no domínio, e um Y qualquer, ele tem a BPBP, né? Então eu não lembro o nome do artigo, mas é Disk Algebras, Some Geometric Properties on Disk Algebra. Foi daí que a gente conseguiu. A ideia era pegar o C, porque o C de K é um exemplo da função módulo. A função módulo é uma generalização do C de K, entendeu? É uma representação, quer dizer, o CDK tem uma representação, né, em função módulo. C0DL também. Tem uma representação. Eu estava olhando esse artigo aqui, eu acho que ele estava na sua tese como pré-print na época. Só que você no seminário você não referenciou ele. E o que estava falando do C0, que você generalizou até para um produto tensorial lá de uns LPs,
Isso foi o que você fez em parte, o que você fez na sua tese, certo? Produto tensorial é soma, né? C0 soma. Exato. Exato. E realmente, eu acho que eu estava até olhando um pouco antes da sua apresentação, a sua tese, foram contas bastante complicadas, foi enfim, um bom trabalho, e aí eu não conhecia esse artigo que você deu foco do Kim, que você fez hoje, que foi lançado mais ou menos na mesma época. Foi lançado na mesma época. Então, eu cheguei a conhecer esse artigo agora. Eu também não conhecia ele, né? Porque até, eu lembro, um determinado momento, a gente tentou pensar em alguma coisa, né? Colocando L1, porque tem a caracterização, né? L1, Y, tem a BPBP, C só C, Y tem HSP. Aí eu lembro que eu com a Mary Lilian, a gente pensou colocar L1 soma de L2, DN, né? Eu lembro até uma vez que a gente pensou, e aí quando eu peguei esse artigo, fiquei até feliz, nossa, L1 soma de X, eu vou ver a técnica aqui. Ele te dá possibilidades para você continuar trabalhando aí nessa linha. E parabéns pela apresentação, muito bom. Gostei bastante de lembrar disso tudo. Esse artigo do Kim de 2013 me remete muito àquela época que a gente estudava. É verdade. Que época, né? Saudade dessa época já. Nossa. Deixa eu só... Ô, Geraldo, como é que o chefe da história não apareceu? Deixa ele responder. A chefe eu tô vendo aqui, ué. A chefe é Elisa. Peço desculpa para o Tiago. Eu estava na defesa de dissertação de mestrado de um aluno meu. Né? Ô, Geraldo. E a defesa começou às 2 e esticou, terminou agora, tá certo? A Sônia estava lá também, veio correndo. Quem mais? O Everton estava lá também. Deve ter vindo na hora que começou o seminário, mas eu, como orientador, não podia sair. Mas vai ficar gravado e disponibilizado lá na página, né? Quando a Elisa mandar o vídeo, eu assisto, porque essa dissertação estava marcada para outro horário, mas aí o Pedro foi para o Peru, né, por conta de fuso horário, teve que passar para as 2 horas. Tá? Eu achei que ia dar tempo de chegar mais cedo, mas infelizmente... Eu nem sei se tem mãozinha aí, né, Luiz? Né, Elisa? Eu brinquei e esqueci de olhar se tinha mãozinha levantada. Que isso, mãozinha levantada? Não tinha mãozinha, não. Eu nunca olho as mãozinhas, desculpa. Eu olho o chat sempre. Gente, eu nem sei o que é mãozinha, nem se É que se alguém quer falar, vou dá para colocar uma mãozinha. a mão. Ó, olha a minha mãozinha aí, tá vendo? Ó, a minha mãozinha, porque eu quero falar, quero perguntar. Tô vendo sua testa, seu nariz, não tô vendo sua mão. A mãozinha aí. Aqui na tela. O quadradinho dela. Pra ver sua mão. Tem uma mãozinha assim, ó. Ó, tem uma mãozinha, vou parar de novo. Todo mundo põe uma mãozinha para ele ver. Ah, agora eu vi. Aqui, ó. Viu? Olha lá, ó. Vamos ver essa mãozinha. Viu a mãozinha, Geraldo? Tá todo mundo dando tchauzinho. Eu vi essa mãozinha. Quem tá aí, Gerson? Tá aí, Gerson? Tô por aqui, professor. Foi o Daniel que mandou você vir, é? Foi. Tem que obedecer o chefe. Tem que obedecer, é verdade. Daniel tá precisando das caras aqui de vez em quando, né? Fala que ele vocês estudaram Bishop Phelps lá no curso? Então, a gente estava comentando até ontem sobre Bishop Phelps tá. E tentando relacionar aí, né, o teorema de Lindenstrauss com o Bishop Phelps, ver se a gente tinha como extrair do Lindenstrauss, um caso particular do Bishop Phelps, e caiu como uma luva essa palestra de hoje. Mas de Lindenstrauss tem, o artigo do Lindenstrauss acho que tem a dissertação do Sheldon, né, Daniela? Que vocês trabalham aí dos operadores que atingiram. Sim. Já aproveitar só, queria parabenizar o Thiago, né, pela excelente apresentação. Muito bom a sua apresentação, né, muito calma aí, né, didático, gostei muito.
Você podia, em vários momentos, fala de uniformemente convexo, color estritamente convexo. Você poderia falar um pouquinho dessa relação? Por que às vezes aparece, até nos últimos problemas em aberto, um deles, o Y precisava ser uniformemente convexo, né? Onde que está essa relação? Porque a relação, a relação é uniforme, por exemplo, o Kim, ele provou que C0 e Y tem a BPBP se Y for uniformemente convexo, né? Então, aí tem uma desigualdade, que é que eu não estou com ela, mas, assim, em termos gerais, pelo artigo do Kim, é para aproximar ponto de ponto, entendeu? A relação é isso. Não tem, porque uniformemente convexo, Dani, tem, como chama o delta que dá no universo? É isso, módulo de convexidade. Como chama esse módulo de convexidade. Módulo de convexidade. É ele que está aí dando o papel da história. Porque lembra que você dá um epsilon que vai existir um neta, que vai fazer com que o x seja maior que o menos neta, e aí o uniformemente convexo te dá esse módulo de convexidade, e esse cara aí te ajuda na conta. Porque assim, o Y uniformemente convexo, a ele está atrelado o módulo de convexidade. O módulo de convexidade é o ínfimo da norma de x mais y sobre 2, onde x e y são elementos da bola, da esfera da bola, não estou lembrado. Então, por exemplo, no artigo do Kim, esse delta de epsilon aí vai ajudar na aproximação, ajudou na aproximação dos pontos, né? Porque a BPBP, ela está exigindo que os pontos, o ponto que você pega na esfera do domínio e o ponto que você vai exibir sejam próximos e que aquele operador, naquele ponto, atinja a norma. E aí que atua o Y ser uniformemente convexo. No meu entendimento. É isso, não sei. É que a história do BPBP é que você vai aproximar um operador e um ponto. Operador e um ponto. Porque a sua Bischoff-Phelps, você aproxima o operador sem se preocupar em aproximar o ponto que atinge. E na BPBP, vai existir um operador e um ponto, nos quais o ponto pelo que o outro não atingia vai estar próximo do novo que atinge, entendeu? Então, você aproxima o operador que atinge e o ponto do anterior que não atinge com esse. Então, você precisa dessa constante aí. E uniformemente convexo tem o módulo de convexidade que te ajuda a achar. Aproximar, né? Aproximar os pontos. Aproximar. Auxilia na aproximação. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Se não houver mais nenhuma pergunta para o Thiago, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente a participação de todos, mais uma vez a presença de todos aqui, e um agradecimento especial, então, aí para o Thiago. Mais uma vez, obrigada, Thiago, pela apresentação, pela disponibilidade. Obrigado você, Elisa. É bem legal estar junto aí, poder estar junto com todo mundo aí, participando dos seminários. Para mim é bem gratificante. Muito obrigado. E é uma grande alegria, né, todo mundo se reunindo aí, né, quinzenalmente, a gente podendo falar de tantos temas diferentes, né, a gente já conseguiu falar sobre tanta coisa diferente, né, eu tenho achado bem legal, assim, a cada novo seminário, pensando sobre uma coisa diferente, então está sendo bem legal. Obrigada mesmo, gente.